Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre marketing olfativo. Marketing olfativo. O que é marketing olfativo? Por que esse assunto é importante? Se é que é importante, né, gente? Olha só, estamos ao vivo no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Ai, que maravilha! Sentido para você manter aquela esfera agradável. Bom dia, Val, bom dia! Olha só, quando você está em casa e recebe um familiar, a gente coloca perfuminho na casa, né? A gente limpa a casa, a gente vai lá compra um desinfetante de lavanda, de floral, às vezes a gente acende um incenso. Por que a gente faz essas coisas? Para deixar o ambiente o quê? Confortável. Tudo é sobre energia. E a questão da energia nas relações com o mercado, com o ambiente, faz toda a diferença no jogo. E eu vou te mostrar aqui um pouco sobre esse conceito para potencializar a vendas dentro do marketing olfativo. Vou te mostrar o que algumas empresas estão fazendo para você aí ter algumas ideias e testar na prática se funciona ou não, tá? Então, sobre marketing olfativo, o que é aquilo? É o sentido, o que é? É o nosso sentido aqui do cheirar, né? É o nosso, é como o cheiro das coisas influencia o nosso emocional. Lembra que eu sempre comento que influenciar o mercado tem a ver sempre com eu ativar o emocional da pessoa com que eu estou conversando. Então, se você quer ali, por exemplo, que alguma pessoa te ajude numa fila de um supermercado que você está atrasado, você vai contar uma história, meu filho está doente, preciso sair correndo, deixa eu entrar aqui na tua frente, a pessoa vai dizer sim. Por quê? Porque ativou o emocional dela. Um exemplo, né? Se você quer que seu filho faça um favor para ti, se você quer aí que alguém entenda que está passando por uma situação, você sempre vai ativar o emocional daquela pessoa contando uma narrativa, contando uma história. E aí você vai usar todos os elementos que nós estamos conversando já nas últimas transmissões, que é elementos visuais, gestos, comportamentais, né, do toque, do tato, do cuidado. Você vai, dependendo do seu som, você vai emotizar ali a pessoa com a tonalidade da sua voz. Então, tudo tem a ver com ativar a emoção no outro. Eu sempre quero, no final das contas, que a energia do outro esteja compatível com a minha energia. Né? Vê se faz sentido isso pra ti, ver se é óbvio pra ti, parece óbvio, mas na prática a gente não se dá conta, né, de como colocar isso nas estratégias para alavancar e potencializar o mercado. Então vamos lá, o marketing olfativo ele é uma estratégia sim, que potencializa a venda sim e que explora o olfato para criar as associações positivas da marca com o cliente, tá? Ou do líder com o cliente. Através então desses contatos sensoriais que a gente tem aí nos nossos 5 sentidos com o mercado, com o meio onde a gente vive e da onde a gente se relaciona. O objetivo são utilizar, especialmente o maior objetivo do marketing olfativo é a gente pensar em fragrâncias, tá? Que influenciam as emoções do nosso consumidor. Então é como eu já tô narrando há um tempo, tá? Quando eu tô com fome, eu passo na frente de uma pizzaria, a tendência é eu entrar para comer alguma coisa. Ou pelo menos eu lembro, nossa, estou com fome, tá na hora de comer, né? Quando eu passo na frente de uma padaria, sinto aquele cheirinho de café gostoso, a tendência é eu entrar lá para me alimentar, né? Então, esses conceitos fazem toda a diferença na hora da venda, porque isso faz, quando eu ativo a emoção do meu cliente, em 4 segundos, aquela pessoa, ela vai ter uma tomada de decisão e uma ação comportamental de daqui a pouco fazer uma venda ou não. Por isso, quando a gente faz um site, por exemplo, a gente tem que estar ali, lá na frente, lá no cabeçalho, em primeira mão, já tem uma bolinha de WhatsApp, um telefone, uma chamada para ação, para que a pessoa não pense muito, tá? Ela tem de acordo com nossos estudos, ela tem 4 segundos para fazer contato contigo antes que o racional entre e comece a dominar o jogo do emocional, tá? Antes que o cérebro racional entre nesse jogo e domine a questão. Então, esses comportamentos que ativam as emoções do consumidor e que levam, na verdade, esses gatilhos que ativam as emoções do consumidor e que levam eles a tomarem comportamentos de compra ou comportamentos de aceite sobre aquilo que a gente está falando, influenciando deles, acontece de forma muito rápida, geralmente em 4 segundos. E o olfato, ele faz a diferença sim nesse jogo, tá? Justamente porque cria memórias positivas no consumidor. Olha só, por que gatilho mental funciona tanto no marketing? Bom dia, Renato.
Por que gatilho mental funciona tanto no marketing, tá, gente? Porque sempre vai trazer memórias do nosso inconsciente, crenças que a gente tem, padrões positivos que a gente experimentou na nossa vida, questões que nos remetem, isso aqui é bom, isso aqui, né? Então, as memórias, quando a gente faz, e aí o desafio é, de fato, a gente estimular memórias positivas, tá? Através do olfato também, entre todos os outros elementos que nós já trouxemos aqui nas últimas transmissões, porque a gente começa a associar uma experiência de vida positiva passada do nosso cliente com a nossa marca, com a nossa liderança, com a nossa conexão, com a conexão que ele tem conosco, tá? Então, são conexões emocionais duradouras quando eu utilizo esses recursos. E o marketing olfativo, ele traz essa conexão duradoura. Então, por exemplo, faz pouco tempo, nós abrimos uma loja de um cliente de varejo, tá? E eu disse pra ele, na inauguração, no brinde, o que eu vou dar de brinde para as pessoas que vierem prestigiar? Dá um cheirinho, ainda mais que era uma loja que trabalha com decoração, tá? Dá um cheirinho, bem cheirinho de lar, assim, sabe? Gostoso de lar, um que seja só teu, personalizado teu, tá? E aí depois a pessoa ela vai, cada vez que ela entrar dentro da casa dela, ela vai sentir aquele cheiro e vai lembrar inconscientemente daquele momento do lançamento. Então, lá no lançamento era o momento tinha um cerimonial, tinha comes e bebes maravilhosos, e a gente precisava fixar no subconsciente da pessoa aquele momento agradável, maravilhoso, para poder fazer a conexão com a marca. Ou seja, sempre quando ele tivesse que pensar em decoração, em lar e conforto, que ele pensasse na marca. Como que a gente faz isso? Diante de todos os elementos que a gente está falando na semana, um dos grandes elementos potenciais é o marketing olfativo. Porque aí você dá um brinde desse, tá? O cheiro é maravilhoso, é único, é personalizado, é exclusivo, é da loja, né? Então, aquele cliente que é VIP, que prestigiou, que foi lá, ele vai levar esse brinde para casa, a casa vai ficar sempre cheirosa, só que a composição do aroma, ela se constituiu por dar uma sensação de bem-estar no lar. Ela remeteu a um lar. Então, dependendo da loja que eu tenho, eu vou usar fragrâncias mais personalizadas pro lado da autoestima da mulher, dependendo se é uma boutique, por exemplo, se é uma perfumaria, se é uma loja de cosméticos, ou do ponto de vista masculino, vai ter um tom mais amadeirado, que os homens gostam. Então, você tem que conhecer muito o público para entender que fragrância tem a ver com o perfil do seu público, logo com a sua marca, tá? E uma vez que você tem essa fragrância, você consegue sim estimular através de uma conexão poderosa, forte, a influência com o seu mercado, com o consumidor, através dessas associações positivas. Bom dia! Então, essa experiência sensorial que o marketing olfativo nos traz, ela é uma extensão de tudo que a gente está falando em termos de imagem, em termos de som, tá? E ao integrar esses aromas nos espaços físicos, as pessoas é quase como ontem a gente estava conversando daquele cliente que gosta de comer pelos olhos, né? Então, o marketing olfativo, ele tá em todas as esferas dos perfis sensoriais, tanto aquela pessoa, aquele público que é mais visual, tanto aquele que é mais auditivo, quanto aquele que é mais sensitivo. O marketing olfativo não é que tem uma pessoa que tem um perfil sensorial olfativo mais que os outros e, portanto, vai atrair ele mais, né? Porque o marketing olfativo, ele permeia todos os elementos, né? Então, a gente usa ele associado a todos os outros elementos. Então, se você tem ali uma vitrine maravilhosa, bonita, se você tem um som ambiente adequado, de acordo com o perfil do seu cliente, e você tem esse bem-estar do cheiro, você entra, nossa, que cheirinho bom, a tendência é que essa conexão fique muito profunda e muito marcada com o seu cliente, porque ele vai estar muito conectado contigo, com a tua marca. E se essa fragrância for uma fragrância de alta personalidade, melhor ainda, tá? Lembrando que existe várias empresas hoje especializadas em produzir fragrâncias para o mercado corporativo, tá? Existem muitas empresas especializadas nisso. Aqui no escritório a gente tem a Rig, que trabalha conosco dentro do escritório, que faz essas ações maravilhosas. E aí, tu personaliza o cheiro, tá? Da tua marca. Isso é muito bom. Se você é uma clínica, vai ser um cheiro mais voltado para a questão do clean, da saúde, né? Então, de repente, uns cheiros mais com aroma de limão, pinho, que são cheiros que remetem, que ativam gatilhos de saúde, de limpeza, né? Se for, como eu disse, se for um escritório de direito, por exemplo, vai ter sim uma conexão mais amadeirada, mais conservadora. Então, essas pessoas, essas empresas que são especializadas, eles sabem realmente
fazer a composição que você precisa para poder influenciar o produto, tá? Influenciar o mercado. E esses aromas, então, como é que você utiliza na prática? Você coloca aí no seu ambiente, você coloca nas suas lembranças, você coloca nos seus produtos, se você vende produtos, você coloca nos seus produtos, tá? Se você trabalha com gastronomia, você tem um cheiro ali, você é uma padaria, tem um cheiro natural da padaria, mas você pode dar uma ênfase nesse cheiro, colocando uma fragrância específica, por exemplo, de padaria, né? Então, aquele pão fresquinho, aquele cafezinho, né? E é muito engraçado, esses dias eu vi um produto na internet que é um despertador, que ele solta um aroma de café da manhã, com um pão torrado, assim, né, de manhã cedinho. Então, ele solta um vaporzinho, sabe? Eu achei muito interessante, porque se a pessoa, olha só, se a pessoa tem o costume, o hábito de cancelar o despertador, esse cheirinho vai fazer a barriga dele, olha como a conexão é forte, a analogia é forte. O cheirinho, ele vai fazer a barriga dele tremer, e ele logo vai ter vontade de sair da cama e tomar aquele cafezinho dele, tá? Esse é o propósito do despertador, para te ver como forte é essas sensações que estimulam nossas emoções, logo os nossos comportamentos, de forma que a gente reaja naturalmente, sem nem pensar sobre o efeito que tem esses gatilhos mentais do marketing de vendas dentro da nossa comunicação, dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, tá? Então, eventos também, quando você vai fazer um evento, você vai, de preferência, colocar cheiro por tudo, né? Esses dias eu estava participando de uma palestra e foi sem querer. A pessoa organizadora disse assim, nossa, a palestra inteira estava com cheiro de floral, coisa mais gostosa. E a gente não programou isso, mas fez tanta diferença no resultado da palestra. As pessoas falaram, elas comentaram, elas se sentiram confortáveis, elas ficaram mais conectadas, elas ficaram mais à vontade. Tinha tudo a ver com o ambiente, com o propósito, mas não foi intencional, foi sem querer, mas aquilo vai passar a ser intencional, porque fez muita diferença nos resultados, no sentido de deixar o cliente confortável ali por algumas horas numa cadeira, respirando aquele sentimento, aquela coisa gostosa, né? Eu te pergunto se de fato o olfato, o cheiro, não faz diferença no seu jogo todos os dias. Gente, faz. Assim como a música, assim como estar, que nem diz Domenico De Masi, ele diz assim, nós somos aquilo que enxergamos. Então, quando a gente estava falando ontem do visual, eu esqueci de dizer isso, porque trago para toda a essência que a gente está trabalhando aqui. Quando a gente está num ambiente bonito, a nossa autoestima, ela aflora, a nossa produtividade é muito maior, nós rendemos muito mais. E isso tanto em nível de ambiente visual, quanto também de cheiro. Então, coisa mais gostosa é você estar numa casa cheirosa. E quão ruim é você estar num ambiente que você está sentindo um cheiro desagradável. A gente sai correndo. E o oposto também é verdadeiro. Quando nós estamos num ambiente que está com um olfato, um cheiro gostoso, a nossa tendência é querer ficar ali. E se esse lugar tem um visual atrativo e uma sonora atrativa, melhor ainda. Então, eu te digo que é crucial nós, enquanto empreendedores, enquanto líderes, enquanto influenciadores, pensarmos nisso. Ainda que eu não tenha uma loja física, Aline, eu trabalho com e-commerce, ou eu estou pensando ainda em empreender, ainda não olho para isso. Ainda que eu não seja um empreendedor de varejo, enfim, que eu tenha que acolher os clientes no meu espaço, no meu ambiente, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho filhos. Então saiba que para você se conectar com eles, vai fazer toda a diferença no jogo se você estar sempre pensando em como manter uma atmosfera, um ambiente agradável, um nível de olfato também. Não só também, como muito importante, isso faz toda a diferença para as pessoas se sentirem confortáveis aonde você está. Então é verdade sim que marketing olfativo potencializa as vendas, sim, tá? Sim, eu tô te explicando por quê. Vamos lá, gente, o que acontece, tá? Como eu disse, tá? O principal porquê dessas vendas que dá certo através do marketing olfativo é a associação emocional. Sempre quando as pessoas elas têm práticas positivas ou negativas, hábitos na sua vida, tá associado a alguma emoção, alguma crença que ela teve, sempre, tá? Então, quando a gente é pequeno, até os 7 anos, a gente nós formatamos o nosso ser através de experiências. E essas experiências são registradas no nosso subconsciente por meio de memórias. Então, geralmente as pessoas que, por exemplo, são muito obesas na fase adulta e não conseguem emagrecer,
elas não conseguem porque elas têm aquela conexão emocional como, por exemplo, aquele almoço de domingo que a gente come churrasco até não poder mais, né? E aquilo faz parte do sentir-se bem, faz parte do normal. E ela não consegue fazer a associação de que aquilo daqui a pouco está deixando ela com sobrepeso. Ou aquele momento em que chega em casa, senta na frente da TV com o pai e come um chocolate, né? E ela faz essa associação de que aquilo é cuidado, de que aquilo é social e de que aquilo logo é de Deus e está tudo bem, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm crenças que limitam elas pelas experiências que elas tiveram, que sempre foram positivas, porque envolve cuidado, envolve atenção, envolve amor. Tudo que a gente faz envolve um gatilho no nosso cérebro de nos proteger, nos deixarmos bem. Acontece que quando a gente entra na fase adulta, essas memórias, elas automatizam as nossas ações diárias, os nossos hábitos, elas automatizam quem nós somos. Logo, nosso DNA é moldado por essas crenças e por essas emoções. E lá no nosso subconsciente ficam registradas todas essas emoções que nós não temos dúvida, nós não temos conhecimento, dimensão do quão poderoso e do quão grandioso são essas memórias. Quando a gente coloca um cheiro gostoso no nosso ambiente, que é uma personalizado, é único, é nosso, alguma coisa relacionada vai ativar dentro do subconsciente daquela pessoa, do nosso público. Porque veja bem, se eu tenho um público, por exemplo, de alto padrão, tá? E eu tenho um cheiro que remete, que está relacionado aos gostos do público de alto padrão. Em algum momento, aquele público de alto padrão, ela vai identificar elementos naquele cheiro que remetem a uma experiência positiva de vida que ela tem na rotina dela, nos hábitos dela. Porém, aquele cheiro, mesmo que tenha elementos específicos gerais, genéricos, vamos dizer assim, vai ter uma composição única daquela marca. Então, vai fazer a conexão. Opa, isso aqui no cérebro inconsciente do consumidor. Esse cheiro aqui, ele me remete a quem eu sou, a experiências que eu gosto, a experiências que me dão prazer, que fazem parte do meu ser. Porém, é mais uma opção, porque tem alguma coisa diferente, é personalizado, é único, é daquela marca, tá? Então, e aí essas associações acontecem em milésimos de segundo no nosso cérebro e a gente não sabe, a gente desconhece. Então, sim, vai fazer as pessoas se atraírem, entrarem dentro do seu ambiente e se conectarem mais contigo e logo vai estimular, é uma barreira menos para fazer compra na hora da venda, tá? Porque lembra, sempre quando dá match em todas as relações, sejam elas mercadológicas, sejam elas familiares, sejam elas sociais, o que faz uma pessoa ficar próximo de outra? É sempre a conexão, Quando eu tenho, é como se fosse um cadeado e uma chave, tem que encaixar perfeitamente para fazer o giro, tá? Quanto mais elementos, é como se fosse, pensa num jogo de Lego, ou nesses jogos nos puzzles, né? Como é que é em português? Esses jogos que você vai montando as pecinhas, vai encaixando, né? Quando você joga o quebra-cabeças ali, quebra-cabeças, né? Quando você monta o quebra-cabeças, é sempre sobre um encaixe. Então, você sempre vai se conectar com pessoas que encaixam o máximo possível com você, sempre. Ali as pessoas são iguais, os consumidores eles têm que ser iguais aos valores das marcas? Não tem que. As conexões elas acontecem com uma outra falha, vamos dizer assim, para se complementarem, com uma outra diferença, falha no sentido de não serem perfeitos, né, nessa conexão, alguma que outra diferença existe justamente para haver uma complementariedade, um interesse por estarem juntos também. Mas, de fato é que, excluindo as complementariedades, quanto mais parecido, quanto mais similar for as partes, em termos de valores, em termos de crenças, mais conexão vai haver de uma forma genuína e inconsciente. Então, a pessoa vai gostar de ti, vai gostar da tua marca, vai te escutar, vai prestar atenção no que tu faz a partir de quem tu é, sobre a conexão que tu faz com ela, ou a conexão ela faz contigo. Então é sempre sobre posicionamento, é sempre sobre eu me posicionar, inclusive no marketing olfativo, inclusive no cheiro, na minha fragrância. Se eu, Aline, coloco um perfume que é muito floral, não condiz com a minha personalidade, floral demais, tá? Mas tem gente que gosta. Então não é que eu tenho que mudar a minha essência, quem tá do meu lado tem que se conectar com aquela personalidade que eu sou.
né? Então eu tenho que me sentir bem em primeiro lugar. E sobre marcas é a mesma coisa. Eu tenho que botar aquele perfume que me agrada, eu tenho que botar aquela roupa que me agrada, eu tenho que ter o visual que me agrada, eu tenho que me amar. As marcas têm que se amar, as empresas, elas têm que ter um alto nível de conhecimento, autoconhecimento e gestão, sempre fazerem as coisas certas, com qualidade, para elas realmente amarem seus valores na prática e assim estimularem outras pessoas, seja em nível de clientes, seja em nível de fornecedores, seja em nível de mercado. Quando elas entram nesse jogo de estarem na busca contínua e incessante pela excelência, e nós, seres humanos, também buscamos uma excelência todos os dias, embora a perfeição nunca exista, nós estamos aqui para sempre evoluirmos. Quando a gente entra nesse jogo, a gente passa a entender, opa, hoje eu sou, como eu sempre digo, 1% melhor que ontem. E aí eu começo a amar o que eu faço. Eu começo a amar, colocar para o meu cliente meu propósito. Eu começo a amar tudo que eu faço. E aí eu vou atrair aquela pessoa de acordo com a minha personalidade. E o olfato faz muito sentido em relação a isso, porque diz muito sobre quem eu sou. Também trata sobre posicionamento. Você ter um cheiro trata sobre posicionamento. Por que os perfumes as pessoas adoram? Por quê? Porque trata sobre a personalidade daquela pessoa. Aquela pessoa adora esse perfume, ela chega, já exala, né? Claro que às vezes pode repelir, dependendo, né? Como eu disse, mas na maioria das vezes a gente se sente mais atraído por estar com uma pessoa que está bem perfumada, porque ela está se cuidando. Nós seres humanos, a gente tem a tendência de se conectar com pessoas que se cuidam. A gente gosta disso. A gente gosta de ambientes confortáveis. A gente gosta de estar em ambientes prósperos, né? Atraentes. É natural do ser humano buscar estar conectado com a saúde, com a beleza, com o divino, como eu citei do Enco Demais que ele fala. Todas as pessoas, elas têm que buscar o divino, elas têm que buscar a maestria, elas têm que buscar o visual agradável o máximo possível, boas conexões, elas têm que buscar a prosperidade sempre. Isso é estimular o comportamento externato do ser humano buscar. Então, quando eu tenho uma marca perfumada, é como se eu estivesse fazendo analogia com uma pessoa perfumada, uma pessoa bem cuidada, bem nutrida, saudável. E as pessoas, o mercado, o consumidor, eles compram vencedores, eles não compram fracassados. Então, quando a gente bota um perfume, quando a mulher bota um perfume, ela sempre vai atrair mais atenção do que aquela mulher que não bota perfume. Aquele homem que bota perfume vai chamar sempre mais atenção do que aquele que não bota. É claro, gente, a gente sempre está falando do equilíbrio de todas as coisas. Para todas as medidas, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Então, para todos os momentos, nós temos que saber qual é a medida certa, melhor dizendo. Por quê? Porque eu não posso exagerar ao ponto de me vulgarizar. E eu tô falando isso porque tem a ver com marcas também. Então, eu não posso misturar um monte de cheiro no ambiente, tá? Aí no banheiro tem um cheiro, na cozinha tem outro cheiro, no quarto tem outro cheiro. Não, eu tenho que imprimir a minha personalidade, porque o cliente, quando ele entrar na minha loja, ele já sabe qual cheiro que ele vai sentir. Ele já sabe que conexão ele vai ter e que experiência ele vai ter. Então, a gente está falando sobre estimular a experiência também. É sobre experiência, Determinados aromas, eles influenciam sim o ambiente e potencializam sim as vendas. Na verdade, você está criando um posicionamento de marca através do seu ambiente. Você está pensando em branding, em gestão de marca em todos os níveis. Isso é fantástico, porque quanto mais você utiliza os 5 sentidos do ser humano, que é o olfato, é a visão, é a audição, né? É o tato, é o paladar. Quanto mais você ativa os 5 sentidos do cliente de uma forma positiva, ou seja, mais memórias positivas você se conecta com o teu cliente, mais fácil é a venda, mais ele vai grudar em ti, mais ele vai se transformar num evangelizador, como a gente diz. Mais ele vai liderar o teu mercado te defendendo, no sentido de te ajudar aí a combater crises, né? Porque ele vai ser um cliente fidedigno, ele vai te indicar, ele vai comprar, fazer recompras com muito mais frequência, ele vai. Se você cuida dele em todos esses níveis, ele vai. Então, se você entra num ambiente, você vai fazer uma compra e lá tem, de manhã cedo, um cafezinho para te acolher, uma bolacha, uma bolachinha, um pedacinho de bolo, gente, isso vai deixar ele muito mais confortável, uma aguinha, ele pode ter certeza que faz a diferença na indicação. Né? Então, por exemplo, gente, dá uma, dá duas, eu furo o pneu do meu carro. Eu já sei os lugares onde eu tenho um conforto para ficar esperando a troca do pneu, poder trabalhar e poder me sentir confortável, tomar um cafezinho, tomar uma água, especialmente quando tá muito calor. E sei de lugares muito bons também, que tem outras habilidades, mas que eu tenho que ficar de pé esperando, ou tenho que dar uma volta, sair no sol, entende? Aí eu já, por mais
que o atendimento seja bom, por mais que o preço seja bom, tu vai considerar essas coisas. E geralmente vai ganhar aquele ambiente que tem ar-condicionado, que tem um cheiro agradável, que tem a aguinha, que tem o cafezinho. Então, tudo é sobre experiência e acolhimento. Marketing é relacionamento com o cliente, é respeitar o cliente o máximo possível. Então, sim, o cliente, ele tem que ser cuidado como se fosse, não vou dizer um filho nosso, mas a gente tem que trabalhar muito forte a fase do encantamento, como a gente já falou em outras transmissões, a fase do encantamento, que é essa experiência ativada na hora da compra e depois, né? E o reforço da marca, ele se faz sim pelo marketing olfativo, tá? O reforço da marca, ele acontece através sim de fragrâncias consistentes que te marcam o teu posicionamento, criam na mente do consumidor quem você é, essa experiência a mais. Tá? Então, o sucesso do marketing olfativo, ele depende de autenticidade e da aplicação adequada, tá, gente, da fragrância. Isso é muito importante dizer, muito importante, porque não é todo dia eu estar trocando a fragrância, tá? Não é um dia eu tenho que criar essa memória, esse canal, tá? Então, o cliente, ele entra na minha loja uma vez, sente o cheiro, amanhã ele vai entrar, vai sentir de novo, depois de amanhã ele vai entrar, ele vai sentir de novo, e isso vai fazer o nosso cérebro, gente, ele adora poupar energia. Ele sempre tenta nos deixar na zona de conforto, tá? E sobre isso a gente poderia entrar, fazer a hora de transição. O que eu quero te dizer, tá? Que quando o nosso cérebro entra numa loja e ali tem um cheiro, e esse cheiro é sempre o mesmo, eu vou estar educando o cérebro do meu cliente a se sentir confortável, a saber que quando ele entrar na minha loja, ele vai estar confortável e acolhido. Se o cérebro dele já diz isso pra ele, já condiciona ele assim, sem nem ele saber, porque fica tudo em nível subconsciente, ele vai ter vontade, eu vou querer comprar um pão, eu vou naquele supermercado que eu sei que sou bem atendido, que o cérebro já validou, entendeu? Pra quê? Pra não correr o risco de termos outras experiências negativas e a gente se frustrar ou perder tempo, ou enfim. Então, o cérebro da gente, ele nos condiciona a estar em lugares que nos agradam. Quando você entra no ambiente que tem aquele aroma agradável e que está conectado com a marca, com a essência da marca, e é sempre o mesmo, não muda, o cérebro, ele condiciona no subconsciente do consumidor a seguinte mensagem: olha, lá tá seguro, lá é um ambiente seguro, lá é um ambiente respeitável, lá é um ambiente confortável, lá é um ambiente que você já tem conexão, então não tem erro, lá dá jogo, vai lá. Entendeu? Agora, se você fica mudando a fragrância, fica mudando um aroma, esse elemento, ele já não se fortalece junto nessa crença que o próprio teu cérebro te embute. Vê se faz sentido, tá? Vê se faz sentido. Fala pra mim, óbvio, né? Então eu quero que tu entenda que existe vários mecanismos pra gente ativar gatilhos mentais de marketing, não é só com palavras, mas é sempre sobre ativar emoções. Tá? E o olfato da gente fala muito sobre emoções. É pelo olfato que a gente lembra aquele cheiro do pão da avó, do bolo da avó, do cafezinho. É pelo olfato que a gente registra muitas coisas no nosso subconsciente. E a gente quer que seja pelo fato também que o cliente, ele registre o potencial da sua marca. Ele atinge o sistema límbico nosso. Lembra quando a gente falou de gatilhos mentais, tem uma transmissão só sobre isso, a gente falou que o cérebro é dividido em 3 partes, né? A parte mais racional, emocional e reptiliana. Ou seja, a reptiliana, aquela que é a nossa instintiva, aí aquele racional que faz toda a negociação com os outros, né? E o emocional, que é o sistema límbico, tá? Então, o sistema límbico, ele é parte do cérebro associado às memórias e às emoções. Quando você ativa no cliente, você está fazendo marketing com gatilho mental. Você está potencializando muito o seu poder de venda e de conexão com o cliente, sem ele se dar conta. É fortalecer essas associações de memórias de uma forma a influenciar respostas comportamentais positivas para o seu negócio, tá, gente? Então, vê se faz sentido o que a gente está falando aqui, tá? Então, na verdade, super óbvio. Val, que bom. Então, é sobre realmente criar ambientes emocionais. Vamos pensar assim: opa, eu quero criar um ambiente emocional. É um desafio para ti. Eu vou encerrar a transição de hoje te dando esse desafio, né? Como que eu vou criar ambientes emocionais? Lembrando que ambientes emocionais pode ser na sua casa, com a sua família, né? Pensa coisa boa, você tem um neto aí chegando na tua casa e aí ele gosta de estar ali, ele gosta junto, né? O filho que gosta de vir todo final de semana almoçar contigo. Por quê? Porque nesse almoço a fala, a audição é gostosa, a palavra é positiva, tudo. Agora junta tudo que a gente tá falando, tudo, né? Porque você faz venda, a gente se vende todo momento. É sempre sobre a gente estar sempre se vendendo, é sobre a gente estar sempre se vendendo. O próprio casamento é uma negociação, né? De compra e venda, mais ou menos, né? Então não vamos generalizar, só tô ilustrando aqui, fazendo uma analogia para você entender esse contexto. Traz
tudo que a gente falou até aqui. Então imagina você ter aquele domingo onde as pessoas que te amam sabem que tu é positivo, fala coisas positivas, tu é agradável, né? A casa tá arrumada, o cheiro tá gostoso, né? Ter aquele cheirinho de lasanha meio-dia, vou ter aquele cheirinho de perfume, né? Especialmente na primavera, do jardim gostoso, né? Então, começa a trazer, a pensar, vê se não é natural a gente estar em lugares assim. Vê se não é natural nós estarmos em lugares assim. Cliente é a mesma coisa, consumidor é a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se desafiar a criar ambientes emocionais todos os dias. Seja no nosso ambiente físico, no caso de um varejo, de uma loja, seja no ambiente digital também, tá? Então, lá no ambiente digital, eu vou ter esses elementos positivos de palavras positivas, de ajudar o mercado, de conduzir um propósito social. Eu vou ter um visual agradável, como eu disse já, uma vitrine digital que seja compatível com o meu posicionamento de marca. E eu vou narrar, quando eu não posso transmitir cheiros, eu vou narrar a experiência. Eu vou dizer, olha, se eu sou uma rede de Instagram que fala que sou uma padaria, eu vou narrar, vou dizer, olha, eu vou abrir uma história e vou dizer, você não tem ideia do cheiro de pão que tá aqui gostoso, maravilhoso, o cheirinho de pão fresquinho, olha, tá imperdível, saiu agora do forno, aí você mostra o pão saindo do forno, o que vai acontecer? Gente, o olfato, se você ele ativa as mensagens memoriais, as emocionais, através do cheiro, sim, tá? Mas quando a pessoa não consegue cheirar, você narra o que você está cheirando naquele momento, o cheiro que está naquele ambiente naquele momento, automaticamente o cérebro da pessoa vai imaginar aquele cheiro, tá? Então, às vezes, sabe, é quase como um efeito placebo, tá? Quando a gente não tem o real, mas o nosso cérebro, ele vai para a imaginação, é como se ele estivesse vendo aquilo. O cérebro, é meio clichê que eu tô dizendo, mas assim, o óbvio que tem que ser dito, tá? O cérebro da gente, ele não faz diferença, ele não sabe a distinção entre realidade e fantasia e imaginação, tá? Então, tudo que faz a gente emotizar pro cérebro é realidade, tá? Por isso que os radialistas, eu já comentei isso, eles falam, hoje dia chuvoso, ou hoje um dia maravilhoso, dia para fazer piquenique, e aí a pessoa que tá do outro lado já imagina o piquenique, e aquilo passa a ser real. Então, às vezes, por que eu tô te dizendo isso? Porque nas redes sociais, você não tem como ativar a memória olfativa do seu consumidor e fazer essa conexão com ele através do olfato, mas você tem como narrar. Entende? Então, se você tá, por exemplo, é um clube, tá? É um clube, agora é verão, é clube, tá? E aí você pode ter alguém lá do marketing dizer assim, olha, o cheirinho de cloro aqui na piscina tá na medida, dá vontade de mergulhar. E, né, você pode narrar experiências olfativas pro cérebro da pessoa que tá do outro lado, ativar o emocional dela, ativar a imaginação e sentir, ela vai ter essa memória olfativa, porque um dia ela já sentiu cheiro de pão, cheiro de cloro, entende? Cheiro de mar, né? Dependendo do que você tá vendendo, cheiro de milho, se você vende milho, o que for, tá? Então, é sempre bom, é sempre interessante associar as nossas experiências mercadológicas com o máximo de elementos que ativam todos os 5 sentidos do nosso cliente. Quando a gente faz isso, mais conexão a gente tem com ele, mais agradável é a experiência dele conosco e a gente nem sabe por que esse cliente se conecta e quer voltar, né? Então, o marketing olfativo ele é um campo multidisciplinar que envolve várias correntes de estudo, tá, gente? É bom citar isso, porque eu tô falando sobre várias teorias aqui, sobre gatilhos mentais, sobre sistema límbico, eu tô falando sobre as associações emocionais, mas eu quero dizer que tudo isso é embasado pela própria neurociência, tá? Pela própria cadeira de marketing sensorial que a gente tem. Eu não vou me aprofundar, tá, gente? Porque a gente já tá encerrando, mas só pra você saber que existe base do que eu tô falando, tá? Não é só, a Aline gosta de cheiros, então ela bota cheiros na estratégia e tá defendendo que isso é bom. É mais do que isso, tá? É real. Então, existe uma ciência olfativa por trás, tá? Existe o design de experiências do cliente, que a gente chama de TX, que é uma cadeira também que estuda isso aí, dentro do marketing. Existe as próprias pesquisas de mercado a respeito de... gente, eu fui quando eu tinha 15 anos, tá? Hoje eu tô com 41, então não sei se é assim ainda, tá? Mas certamente é melhor. O que acontecia? A gente entrava num parque que tinha, por exemplo, cinema em realidade real, realidade avançada, né, que eles chamam. E aí você entrava no cinema, tinha o cheiro da experiência, tinha um cheiro. Eles cuidam muito de todo. Por isso que a Disney é o que ela é, tá? Porque ela vende encantamento e sonhos. Então, elas ativam a todo momento, em todos os... aquela experiência com fato, com olfato, com cheiro do ambiente, é aquela experiência com
vários que você coloca aí na parede, né? E aí você coloca na tomada, ele esquenta e vai saindo o cheirinho. Existem as velas, existem os próprios incensos, os próprios borrifadores, né? Que funcionam como garrafinhas, como se fossem perfumes que você coloca no ambiente, distribui nos tecidos da casa, do seu lar, do seu negócio, enfim. Então, existem muitas formas. E já existe também sistemas automáticos, por exemplo, que vai soltando no ambiente de tempo em tempo sozinhos, né? Existem sistemas que você pode controlar pelo celular. Antes de você chegar em casa, você marca ali o horário, ou diz estou chegando em casa, ele já borrifa a casa ou o ambiente. Existem sistemas hoje que no futuro já está sendo testado, né? E algumas pessoas já usam, acoplados ao computador, que quando você está numa dinâmica ali de anúncio, exala um cheiro junto. Isso no futuro é sobre a realidade avançada, né? A inteligência artificial em realidade avançada. Isso tudo no futuro vai ser muito, muito praxe. Vai ser muito praxe. Então já existem muitas coisas disponíveis aí, os próprios óleos essenciais, que são maravilhosos, que a gente poderia ficar horas falando sobre os recursos, tá? Mas eu quero te dizer que recursos existem, tá? Recursos a gente tem para otimizar e customizar esses cheiros que podem ser nossos, como pode ser das nossas lojas, sempre com o objetivo de influenciar o mercado, fazer vendas de maneira positiva, fazer boas conexões e boas memórias com o cliente, tá, gente? Então é isso, é sobre associar o olfato, potencializar o marketing, a experiência sensorial através dos nossos ambientes, tá? É sobre isso. Fica esse desafio, criar ambientes memoráveis através de tudo isso que a gente está falando, tá, gente? É sobre isso. Então, com isso, encerra a nossa transmissão de hoje, né? Já é quinta-feira, finalzinho da semana. Te desejo uma excelente quinta, um excelente dia, uma excelente prosperidade. Amanhã a gente tá junto de novo, 7 da manhã. Se você quiser trazer insights, dúvidas, fiquem à vontade. Quem não participa ainda do grupo Óbvio Tem que Ser Dito, Óbvio para Marketing Business no WhatsApp, eu tô ali disponível para também te ajudar com as dúvidas, tá? É só me pedir o link que eu te passo. E estamos aí, amanhã de novo, 7 da manhã. Prospere, lidere, influencie mercado, aumente vendas. Até amanhã!